Aqui ela chegou, ela tem participado, ela tem se integrado, e realmente foi um momento oportuno que ela veio a se tornar membro da igreja. Então, com todos os direitos e deveres, como membro do corpo de Cristo aqui da primeira igreja batista de Cajamar. A informação extremamente importante está aqui sobre o convite para o jantar para os casais. Irmãos, vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai ser um jantar, como às vezes eu tenho filho e isso diz da hora, vai ser da hora, da alegria, realmente da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Dia 16 do 6, às 19 horas, o local é Chácara do Maninho, na estrada do Campo Limpo Paulista, e o custo, quanto é mesmo? R$50. Mas não vai ser um jantar michuruca não, irmãos. Michuruca, assim, pobrezinho não. Vai ser um jantar sofisticado, requintado, tem palestrante, vai ter louvor, vai ter um momento delicioso lá para os casais. Eu tenho certeza que quem for participar não vai se arrepender. Então, que os irmãos possam se inscrever enquanto ainda há vaga, porque nós vamos limitar a quantidade de casais para não superlotar a capacidade lá na chácara também e a gente conseguir realmente fazer uma coisa bem organizada. Tenho certeza que será uma bênção e esse já é o segundo ou terceiro jantar, o quinto, O pastor chegou aqui há um ano, vai fazer, na verdade, um ano ainda. Eu cheguei, então, 8 meses, ainda estou me atualizando ainda a respeito de todas as demais atividades da igreja. Então, apenas já é o quinto jantar que a igreja promove e cada jantar desse tem uma história maravilhosa, de bênção e de alegria para os casais. Aqui é casais casados, Infelizmente, nós não vamos contemplar os namorados e os noivos por enquanto, Isso aqui é um jantar para os casais. Então, tem atividades dinâmicas muito especiais para abençoar a vida dos casais. Então, que os irmãos estejam atentos a esse aviso. Uma outra informação que o irmão aqui já agradeceu foi pelo reinício do trabalho no Maria Luísa. Nós já estávamos fazendo esse trabalho de evangelização no Maria Luísa através dos grupos familiares. Mas aí surgiu uma oportunidade, surgiu um dia lá na agenda do centro comunitário, na sexta-feira. E aí, imediatamente, através da informação da irmã Sandra Miranda, com o apoio do seminarista Wilson, que é o nosso segundo secretário, nós providenciamos imediatamente ali um requerimento para que nós pudéssemos usar aquele dia da sexta-feira. E para a glória de Deus, sexta-feira passada agora, já foi o nosso primeiro culto desse reinício do trabalho de Maria Luísa. Tivemos dezenas de irmãos, foi realmente maravilhoso, uma alegria só no coração da igreja, no coração dos irmãos que ali estiveram presentes. Você é o nosso convidado especial para estar ali reforçando essa equipe de evangelização no Maria Luísa. Há muitas outras vidas para serem reconquistadas, para serem trazidas novamente para o convívio da congregação ali no Maria Luísa. Então, que você possa orar e participar. Você que já é Maria Luísa, convide. Toda sexta-feira, 19h30, nós estamos ali semeando a palavra de Deus, num culto de evangelização e de bênção para aquela comunidade. Se encontrar que durante a semana, a igreja está atuando através dos grupos familiares, que você possa se aproximar de um grupo lá na Olaria, aqui no Maria Luísa também, no quilômetro 43, aqui na Vila das Américas. Então a igreja está atuando toda semana. Procure se informar e se achegar um desses grupos, e eu tenho certeza que Deus continuará te abençoando grandemente. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus depois de todas essas informações no livro de João, capítulo 3, versículo 17. Esse é o primeiro domingo do mês que é tido como mês da família, mês das noivas, e nós vamos trazer uma palavra baseada no texto de João 3, verso 17, e Atos, capítulo 16, verso 31. Nós vamos fazer essas duas leituras, embora bem conhecidas dos irmãos, mas há outras pessoas que nos visitam, outros irmãos em Cristo, outros visitantes, pessoas que nos visitam, para que nós também possam participar, e você também possa ler a palavra do Senhor que se renova a cada dia nas nossas vidas. João 3, 17, ele diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Atos 16, 31, é uma passagem onde o homem está profundamente desesperado e iria atentar contra a sua própria vida, um homem
pai de família, um homem que tinha esposa, que tinha filhos, e diante do desespero de ver a possibilidade que ali ele estava guardando, cuidando, tivesse fugido, ele pegou a espada para se matar. E aí Paulo e Silas clamam lá de dentro do cárcere e diz a ele que não passa mal nenhum a ele. Se ele não fizesse aquilo, não cometesse aquela loucura, aquele desafio. E aí no verso 16, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 16, verso 31. Então o levou para fora e eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Que Deus nos dê entendimento da sua palavra. Como você se sente hoje com relação à sua família? Como é que você se sente nessa noite com relação à sua família? Você se sente infeliz? Solitário? Decepcionado por alguma razão ou por algumas razões? Angustiado? Perplexo? Talvez diante das problemáticas, das dificuldades que você tem passado? Talvez a sua situação seja de cansaço e desencorajamento. Ou mesmo talvez você se sinta oprimido e desencorajado a tentar promover alguma mudança, a buscar alguma solução para os problemas para os quais você está enfrentando. Meus irmãos, o tema família é um tema que, independente de ser o mês de maio ou não, é um tema sempre atual. É um tema sempre necessário para que a igreja cristã, para que a igreja evangélica, para que aquele que ministra a palavra de Deus esteja sempre falando, esteja sempre tratando. Porque hoje nós vemos que a família é uma das instituições, se não a instituição que mais sofre ataque. Em todos os tempos que nós podemos conhecer da história, podemos saber que hoje, nesses dias, de fato, as estruturas, as pilastras centrais de sustentação da família, elas têm sido abaladas. Alguns sistemas que têm existido no mundo hoje têm tentado tirar, de fato, até essas pilastras de sustentação da família. O conceito que nós conhecemos de família, ele não é mais o mesmo, ele tem sido alterado para se adequar à necessidade do homem do presente século. Do homem que quer viver uma liberdade irrestrita, sem limites, que quer viver, na verdade, uma libertinagem sem tamanho. E por conta disso nós vemos famílias e mais famílias desestruturadas, ou começando de forma totalmente errada, começando como que lá na minha terra, costumo dizer, sem pé e sem cabeça. E a gente não consegue delinear uma família, não conseguimos ver muitas famílias saudáveis. Hoje, nós não podemos enumerar quantas famílias saudáveis nós conhecemos, porque a maioria das famílias que nós conhecemos são famílias problemáticas, vêm de situações extremamente difíceis, estão hoje vivendo verdadeiros dramas, estão hoje verdadeiramente apavoradas, sem saber o que fazer diante das problemáticas que têm vivido. Talvez muitas famílias sejam como o carcereiro lá de Filipos, fazendo a pergunta para Paulo e Silas quando eles gritaram lá dentro da prisão. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo, tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então os levou para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para salvar a minha família, a minha casa? O que eu devo fazer para salvar o meu relacionamento? Essa é uma pergunta que possivelmente muitas mulheres devem estar fazendo. Muitos homens que amam a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, a sua família, devem estar fazendo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, irmão, diz que o Deus que enviou Jesus a esse mundo, ele enviou Jesus para salvar o mundo. E isso exclui a família, porque a família, ela faz parte do mundo. A verdade de Deus sobre a salvação para a família, a verdade das quais nós não podemos nos esquecer, a verdade que nós precisamos estar sempre lembrando delas, que existe salvação para a família, existe solução sim para todas as famílias, até aquelas mais problemáticas que nós conhecemos, até aquelas que nós mesmos julgamos que parece que não há mais esperança para elas.
Bíblia fala, irmãos, que a família foi instituída por Deus. Quando o homem estava só e Deus fez aquela baita mulher para ele. Quando ele olhou, ele disse: "Ixi, essa era dessa que eu estava precisando. De todos que eu já vi aqui no jardim, não há ninguém mais belo do que ela, do que tu." E aí ele começou a fazer aquela declaração de amor. Você será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E aí, a partir dali, o Senhor disse para ele: "Olha, cresça, multiplique, constitua uma família." Pode ser que o mundo altere o conceito de família, pode ser que qualquer ajuntamento de pessoas aí seja constituído família, para o conceito mundano do mundo, mas para o conceito de Deus, o conceito que o nosso Deus, né, estabeleceu é homem, mulher e filhos. Esse é o conceito bíblico de família. Mas aí o homem pecou, e aí veio medo, e aí veio a acusação, e aí veio a tentativa de se esconder de Deus, e todos os malefícios que nós hoje vemos, né, nas famílias e na humanidade no modo geral. Mas há salvação para a família. O texto que nós lemos lá em João 3, versículo 17, ele diz: "Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele." A primeira verdade sobre a realidade que é a salvação para a família é que a salvação vem de Deus. Não adianta aumentar o salário mínimo. Irmão, não adianta muitas vezes, né, aquela terapia daquele grande psicanalista, daquele grande terapeuta, psicólogo, porque muitos problemas e muitas famílias estão dentro do homem. Tem a ver com o seu estado de espírito, tem a ver com a sua vida de pecado. Muitas famílias estão hoje se queixando, muitas vezes, da infidelidade. Isso é um estado de pecado do homem. Ele decidiu ser infiel. Se ele tiver um encontro com Jesus, ele vai aprender com a palavra de Deus que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele vai aprender que ele tem que amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. Ele vai aprender da palavra de Deus que ele tem que ser fiel à sua esposa. O marido ame a sua mulher, a sua esposa, e não as suas mulheres. Eu já ouvi, né, alguns dizer que é impossível que o homem tenha uma só mulher. É impossível que um homem pecador. Pode ser impossível que um homem que não conhece a Deus, mas um homem que teme a Deus, um homem que conhece a Deus, para um homem que tem um encontro de salvação com Jesus Cristo, ele pode ter sim só uma mulher, só uma esposa, e ser feliz e realizado. No livro de Sofonias, no capítulo 3, verso 17, a palavra de Deus diz assim: "O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar." Meus irmãos, só pode haver salvação para a família se Deus estiver no meio dela. Só pode haver salvação para a nossa casa, para a nossa família, se Deus estiver no meio da nossa casa, da nossa família. Se nós não chamarmos Jesus para entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós não podemos ter esperança alguma de salvação. Porque o homem, estando em Deus, ele tende a se afastar cada vez mais e meter os pés pelas mãos, e cometendo um desatino após o outro. Um pecado vai chamando outro pecado, um abismo vai chamando outro abismo. No livro de Salmos 37, verso 39, diz: "A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é sua fortaleza no tempo da angústia." Você tem ideia de quantas famílias estão hoje angustiadas? É possível que aqui nessa noite haja famílias que estão angustiadas. Por alguma razão, o marido ou a esposa está angustiado. A esposa está angustiada por alguma ansiedade, por alguma preocupação, por alguma tristeza com relação ao seu marido. Mas para nós que já temos um encontro com Jesus Cristo, e já temos Jesus como nosso Senhor e o nosso pastor, nós podemos ter a certeza que o Senhor nos fortalecerá nesse dia de angústia. Que Deus não deixará que a angústia nos abata, que a angústia nos leve ao desespero, que a angústia nos leve a querer abandonar a família, a querer abandonar a esposa,
No livro de Isaías, capítulo 12, verso 2, diz: certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. O profeta Isaías possivelmente pode ter passado por muitas angústias. Todo aquele que constitui uma relação familiar, uma relação conjugal, que se constitui uma família, quando vem está o marido e a esposa é uma realidade, quando está o esposo e a esposa e filhos é uma outra realidade. E quantos momentos de angústia nós passamos? Muitas vezes é por causa da doença de um filho, muitas vezes é por causa do desemprego. São tudo situações que podem nos levar a um estado de angústia. Mas nós também podemos dizer, como o profeta Isaías: certamente Deus é a minha salvação. Ou seja, essa situação não vai continuar assim, porque Deus me socorrerá. Uma outra verdade da qual nós não podemos esquecer sobre que a salvação para a família é que ela, embora seja enviada por Deus, ela seja providenciada por Deus, é que ela só pode ser conseguida pelo meio de Cristo. Ela só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. Irmãos, tem gente fazendo corrente, campanha, tem gente fazendo promessa, mas nada disso pode garantir a salvação da tua casa, da tua família, dos teus filhos, do teu marido. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos de João 3,17: Deus enviou o seu Filho. É Jesus, irmão. Não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é Maria, nem Joaquim, nem Benedito, nem Conceição. É Jesus, irmãos. O Salvador é Jesus Cristo. Em Atos 4,12 ele diz: não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só a salvação no nome de Jesus. Quando o carcereiro gritou para Paulo e disse: o que é que eu devo fazer para me salvar? Ele disse: creia em Jesus. Quando Pedro e João foram interrogados pela multidão que estava olhando para eles perplexos, porque eles haviam curado um poço que estava na porta do templo, Pedro e João disse: por que vocês estão olhando admirados para nós, como se por nosso poder, nossa virtude, ele não tivesse sido curado? Eu quero dizer a vocês que foi em nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. Há poder para curar, há poder para transformar. Ou seja, essa verdade que está nesse cartaz, eu tenho certeza que ela é real. Jesus transforma. Amém. No livro de João, capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Meus irmãos, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor, o meu Salvador, o teu Senhor, o teu Salvador. Ele está dizendo: entra por mim, porque eu sou a porta do livramento, do escape, da solução. Irmãos, quantas vezes dentro do nosso desespero, da nossa angústia, da nossa tristeza, nós vamos bater na porta do nosso irmão. Nós vamos ligar lá para o nosso pai, para a nossa mãe. Irmãos, vamos clamar por Jesus. Vamos pedir a Jesus. Vamos clamar pelo socorro que vem do alto. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga isso para aquela família que você conhece que está sofrendo. Diga isso para aquela família que você vê que está no desespero. Diga isso para aquela família que você vê que já não sabe mais o que fazer, que já tem dito para você: olha, eu tenho procurado solução em todo lugar, mas até agora não encontrei. Eu não sei mais o que eu faço para encontrar solução para minha família, para o meu casamento. Diga a ela: Jesus. Diga a ela para mim: Jesus. Diga a ela para invocar o nome de Jesus. Diga a ela para aclamar o nome de Jesus. Há algumas condições para quem possa receber essa salvação, irmãos. Precisamos conhecer o plano da salvação. Precisamos saber dizer para as pessoas como elas podem ser alvo dessa salvação de Deus. Porque o que todo mundo quer é ser feliz. O que todo mundo quer, de fato, é encontrar a felicidade. Mas aí, irmãos, a resposta está na palavra de Deus também. No livro de Salmo, no capítulo 128, o salmista ele vai dizer que feliz é o homem que teme ao Senhor. Como é feliz quem teme ao Senhor? Quem anda nos seus caminhos. Sabe por que muitas famílias continuam sofrendo, desesperadas, desorientadas, sem saber aonde encontrar a solução dos seus problemas? Porque estão distantes do caminho do Senhor. E nós, irmãos, como família cristã, e nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, que já dizemos que Jesus já é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que já entrou na nossa casa, porque nós estamos deixando nos abater por causa dos problemas, por causa dos gigantes que têm se levantado, por causa
Amém, igreja? É uma promessa de Deus, irmãos. Irmãos, aqui você não precisa fazer campanha para ser feliz e próspero. Aqui você não precisa prometer mundos e fundos para Deus para ser feliz e próspero. Porque Ele já promete aquele que teme a Ele, aquele que anda nos seus caminhos. Você vai comer do fruto do seu trabalho e você será feliz e próspero, porque isso é um dom de Deus. Você trabalhar e sobreviver do seu trabalho, usufruir daquilo que você ganha, né? E viver com a sua família em paz e alegria, isso é um dom de Deus, é um presente de Deus para todos nós. Amém. É preciso fé e confissão, irmãos. Precisamos reafirmar a nossa fé no Senhor. Precisamos reafirmar a nossa fé no Senhor. E como disse o salmista, ele diz: olha, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Você crê nessa palavra, meu irmão? Você precisa reafirmar a sua fé. Eu creio, Senhor, em toda a tua palavra. Se Jesus disse que eu vou ser feliz e próspero, eu vou me apropriar dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor, porque eu sou um homem e uma mulher que não procura temer a ti, Senhor, e andar nos teus caminhos. É preciso que de fato com a nossa boca nós possamos confessar a Jesus como nosso Senhor. Se Ele é Senhor, Ele manda. Jesus está te mandando você orar mais pelo seu marido, ora. Lá em Botafogo, da terra de onde eu vim, a vila de Botafogo, tem uma irmã chamada Sônia. E a Sônia tem um marido chamado José. E o José era cachaceiro. Ou carro para tomar cachaça. E resolveu comprar uma moto. Cachaça com moto, você sabe o que é que se espera, né? E aquele camarada foi de Botafogo para Igaraçu. Igaraçu é uma cidade que fica cerca de 10 quilômetros distante da vila onde nós morávamos. E aí ele saía de 5 e pouca da tarde, 6 horas da tarde, e muitas vezes não tinha hora para chegar. Ele saía bonzinho com a moto, mas chegava lá em Igaraçu e começava a encher a cara de manguaça. Começava a encher a cara de cachaça, em vez de botar combustível na moto, ele botava no bucho dele, né? Tome. Depois lá pela Santa, ele pegava a moto e ia embora para Botafogo. 10 quilômetros, cheio das cachaças, turbinado todo, para conseguir chegar em Botafogo. Moto, né? Que exige uma extrema habilidade e equilíbrio. Depois o cara toma uma manguaça. Toma um quer. Quem consegue fazer até um 4, o cara não consegue. Imagina subir em cima de uma moto e equilibrar e andar 10 quilômetros, sem se acidentar. Por incrível que pareça, irmãos, esse abençoado sofreu 10 quedas de moto. 10. E eu sou a referência do dito, né? Porque ele levou queda de moto e eu disse: Antônia, continua orando, minha irmã, pedindo a Deus misericórdia. Por você, pela notícia que pode chegar a qualquer momento, e por ele, para que o Senhor dê a ele mais uma oportunidade para ele ouvir o Evangelho da salvação dele. E aí nós clamamos a Deus lá na igreja e dissemos à irmã Sônia: quando ele chegar em casa, olha, pastor, quando ele chega em casa, a minha vontade é voar no pescoço dele e arranhar ele todinho, né, com as minhas unhas, né, cortar ele dentro, trabalhar da dentada, dar uns tapas nele e tal. Eu não faço isso não. Quando ele deitar, a irmã estenda suas mãos sobre ele e ora, diga: Senhor, Pai, eu quero entregar o meu marido mais uma vez nas tuas mãos. Eu quero te pedir misericórdia, Senhor, porque eu quero que o meu lar seja para o louvor da tua glória. Tu me prometeste ser feliz e próspera. Tu me prometeste ser abençoada. Senhor, transforma essa situação. Aí um dia, ele saiu num sábado, estava numa sexta-feira, e levou uma queda. E dessa queda, quase que ele morre. Essa foi mais grave. As outras foram pequenas quedas. Ele caiu, levantou. Bebeu, caiu, levantou. Bebeu, caiu, levantou. E tal, né, conseguiu chegar em casa. Das 10 vezes. Mas na 11ª, o caba ficou todo arrebentado. Não quebrou nem o osso sequer. O caba era burrinho, não quebrou nem o osso da queda que ele levou. Mas esfolou tudo. Estava tudo esfolado. Braço, aqui e tal. Eu visitei ele no domingo à tarde. Quando a notícia me chegou no domingo de manhã, eu peguei o irmão Edson e disse: vamos lá, visitar ele, porque o seu
pastor disse, mas está bom, agora que está bom, escuta, Jesus te poupou mais uma vez, teve misericórdia de você. Você não morreu nesse acidente de moto agora por causa da grande misericórdia do Senhor para com a tua vida. Hoje, José, até quando tu vai querer tentar ao Senhor vosso Deus? Tu quer aceitar Jesus agora, José? Tu quer se reconciliar com o Senhor agora? Ou está querendo enfrentar o dia do juízo? Face a face com o Senhor da glória. Ele disse, não, pastor. Eu quero me reconciliar agora, chorando, começou a pedir que orasse por ele, nós oramos. Algumas pessoas disseram, José de Sônia, isso aí não vai dar um mês. E chegou o tempo que nós saímos de lá, eles falaram que iriam arrumar a situação deles, ele começou a correr atrás de um divórcio com a primeira mulher, que já não convivia já há muito tempo, e a notícia que me chegou nesses últimos dias foi que ele continua firme e forte no caminho do Senhor. Que o divórcio dele já está na mão do juiz para ser assinado. E que o casamento dele já está marcado para a glória de Deus. Eu prego esse evangelho porque eu creio no poder de Deus. Porque eu creio que Jesus tem poder para transformar as situações mais difíceis e mais adversas. No livro de 1 Coríntios 1:21, ele diz: agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Parece uma loucura isso que a gente está dizendo aqui, né? É até certo ponto cômico, né? A gente até tem motivo para dar umas boas gargalhadas, né? Mas no fundo, irmãos, a moral da história é: Jesus tem poder para transformar, Jesus tem poder para abençoar. Mas nós precisamos crer que é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos confessar isso. Em 1 Coríntios 15:12 ele diz: por meio desse Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra. Não é só os que estão aí perdidos, irmãos. Nós mesmos que já aceitamos a Jesus, precisamos nos apegar firmemente à palavra de Deus. Porque já hoje existem muitos evangelhos que já não são de Jesus Cristo. Já existem muitas Bíblias que não podem ser chamadas de Bíblias sagradas. São versões, são novas versões, são interpretações da Bíblia Sagrada, com as suas distorções para levar o nome ao verdadeiro engano. Precisamos reafirmar a nossa fé. Precisamos ter receptividade para que de fato essa salvação alcance a nossa casa. Uma vez Jesus chegou diante de um tanque onde estava um monte de enfermos e que havia um homem paralítico ali. E aí Jesus chegou para ele e disse: olha, você quer ser curado? Ele disse: eu não tenho ninguém que me ajude. Mas a pergunta não foi essa que Jesus fez. Meus irmãos, quantas vezes nós não queremos ainda deixar Jesus entrar porque de alguma forma precisamos deixar alguma coisa sair? Irmãos, quantas vezes estamos ouvindo o Evangelho de Jesus? Quantas pessoas estão aí ouvindo o Evangelho do Senhor? Em quantos locais agora esse Evangelho está sendo pregado? Quantas pessoas não estão agora dentro de uma igreja? Famílias desesperadas, um homem ou uma mulher, talvez pensando em fazer alguma loucura com a sua mulher, com seus filhos. E ele está ouvindo Jesus perguntar a ele: você quer ser curado? Ou seja, você quer a salvação? Olha, você quer encontrar a solução para esse teu problema? Aquele homem fez a pergunta certa e ouviu a resposta mais certa ainda. A pergunta crucial naquele momento era que ele precisava de salvação, porque ele presumia que os presos tinham fugido. E aí, como um guardador de presos romano, se ele deixasse os presos fugir, ele iria pagar com sua própria vida. Ele disse: para não ser moço pelo romano, é melhor me matar. Aí Paulo disse: não precisa não fugir não, somos todos aqui. E aquele homem diz: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Pedro, Paulo e Silas responderam: creia em Jesus e será salvo você e os da sua casa. A salvação de Deus é ampla, meu irmão. A salvação de Deus, ela não é micro, ela é macro, ela é ampla. Ela é para todo mundo, para todas as pessoas, de todas as classes, seja ela econômica ou social. Não importa a sua cor, não importa a sua tribo, a salvação de Deus é para todas as pessoas. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Mas é preciso que nós tenhamos receptividade para poder receber essa salvação. Nós precisamos de querer essa salvação. Quando o Senhor encontrou Zaqueu e disse: desce depressa, desce, amadinho, desce depressa, hoje eu quero entrar na sua casa. E Zaqueu o recebeu gostoso, o recebeu com alegria, e o recebeu
Ah, irmãos, tem famílias que nessa noite elas não deixaram Jesus entrar na sua casa. Pode ser que amanhã o marido mate a mulher. Tem famílias, irmãos, que estão ouvindo a mensagem de Deus nessa noite, mulheres que estão ouvindo a mensagem nessa noite. Se elas não deixarem Jesus entrar na sua vida, na sua casa, elas poderão amanhã trair seu marido e ele, ao descobrir, vai matá-la, vai matar os filhos. Não é isso, irmãos, que a gente está vendo cada dia se repetir? Você já viu como se tornou isso uma rotina? E às vezes não é nem marido. Às vezes ainda é namorado. E o cara não aceita a separação e vai lá e mata. Irmãos, nós estamos vivendo tempos terríveis. Moças, pelo amor de Deus, atende para o conselho do Senhor. Cuidado com aqueles com quem você vai se envolver, porque pode ser um psicopata em potencial. Pode ser um louco em potencial, porque o homem que não está na dependência de Deus, ele está sob a influência do mal, do maligno. E tem pessoas que amam platonicamente, né? Elas amam no ponto que se o outro não deixar, ele vai morrer. Parece que o mundo vai se acabar. Eu já disse a meus irmãos, e eu não tenho vergonha de repetir isso. Olha, meu Deus, se eu amo demais a minha esposa. Eu disse, Senhor, se algum dia ele olhar o cabeção, quiser me deixar, se ela quiser lugar o diabo, quiser pecar, quiser sair pelo mundo afora, dizer, essa vida de mulher que passou, não dá mais para mim não, vou embora. Meu Deus, olha que eu não enlouqueça, né? Nem que eu quero matar ela, porque o resto eu administro, Senhor. Mas na verdade, não. Se ela algum dia resolver mudar um pato de Senhor, não deixa eu ter conta por muito tempo, nem deixa eu me doidar e matar essa miserável, porque senão o desejo naturalmente do homem, irmão, sem Deus, um homem sem Deus, não, se eu não tiver honra, não é se eu não tiver uma mulher que eu amo, eu não posso ter mais ninguém, também vai ter mais feio, né? Ninguém vai ter mais. Não é assim o que a maioria dos homens estão fazendo, irmão? Ou não é isso esse vínculo dos filhos, né? Ou das crianças, né? Ele vai lá, mata as crianças, né? Dá veneno para as crianças. Né? Ele vem lá da cabeça meio no trem, né? Ele vem lá, vai pular da ponte, né? Mais alto que tivesse aqui em São Paulo lá, né? Talvez ele somente ele morrendo seria um prejuízo não tem não, mas ele vai lá, mata a mulher, mata os filhos, destrói toda a família. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmão. O ladrão também vai lá matar, roubar e destruir. Mas a outra parte da Bíblia diz, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A questão é que Jesus muitas vezes não está nesse lado. Pode ver que Jesus não está na maioria desses lares, onde tem a vida para as tragédias. Jesus não está nesses lares, não faz parte dessas famílias. Ah, irmão, se não fosse Jesus no meu lar, na minha casa, na minha família, no meu relacionamento conjugal há 19 anos. Eu já contei aqui para vocês várias vezes, meu filho, não conta mais não. Não fica falando mais na frente não. Mas os filhos da minha filha são testemunho. Isso é a mais pura verdade. Em meio a 19 anos de casado, quanta gente que já está, né? Só embora. Catiripapo dela. 19 anos de casado, você acha que não tem prova, não tem luta, não tem desafio, não tem provocação da esposa? São 22 anos como evangélico, como um servo de Deus. 19 anos caminhando, graças a Deus, já para 20. Grande será a festa, minha filha. Nem sei só entre eu e você, mas nós vamos comemorar. Porque a gente já brigou tanto, a gente já brigou, né? Várias vezes que eu já falei, ah, meu Deus, que vontade de dar um murro agora com um murro de peito e dar de boca dele. E várias vezes vontade, não só uma vez não. Pastor, o senhor já teve essa vontade, tive, irmão. Mas tive. Já tive vontade de sair de casa, pegar minhas coisas e desaparecer, mas não tinha nem dinheiro. E era de noite, não tinha nem transporte para poder. Fui salvo porque não tinha dinheiro, graças a Deus. E porque não tinha transporte, eu morava no meio de um canavial. 10 anos morei no meio de um canavial, pregando o evangelho para cerca de 7.000 pessoas que ali viviam, pessoal de coração duro. Foi 10 anos ali ministrando a palavra de Deus. E enfrentando minhas lutas, meus desafios de casa. Quantos de vocês aqui não têm passado por lutas, irmãos, e desafios? Quantas vezes talvez a mulher tenha pensado assim, ah, meu Deus, por que tu não leva essa praga, pai, desse marido? Eu errei feio em ter escolhido esse homem como marido. Minha santa. Tu escolhesse mal? Pede misericórdia de Jesus, dobra o teu joelho, ora, jejuma. Ah, pastor, não dá para jejuar não. Olha, minha filha, tem coisa que só faz com jejum e oração. Dobra o teu joelho, ora, jejuma para esse marido, para ele se consagrar, para ele poder ser salvo. Primeiramente, ter o teu testemunho, porque tu vai ganhar teu marido sem palavras. Porque se ele briga de um lado e você xinga do outro, então como é que você pode ter paz no seu lar? Se você dá um boi para não brigar, mas está 10 para não sair de uma boa briga com ele, então onde é que você acha que vai chegar essa casa?
reunião. Ai, irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o Espírito Santo que vem controlar, o capeta ficava lá, dá o burro. E o Espírito Santo dá não faz isso não. O demônio fica dizendo, vai embora, pega as coisas e desaparece. Eu digo, não, rapaz, tu é agora no dia do Senhor. Rapaz, agora tu tem que sofrer por amor a Jesus, porque ó, tu e a tua esposa são um referencial para a igreja. Rapaz, olha os teus filhos, como é que vai ser? O diabo está tentando do lado e o Espírito Santo falando do outro. Graças a Deus, em meus 19 anos, caminhando para os 20, eu tenho dado mais ouvido ao Espírito Santo. Mas é uma luta, irmão. É uma luta, eu já fiquei por um triste. Não, eu vou me embora. Essa praga está me tirando a paciência, eu não aguento mais, eu vou me embora. Mas graças a Deus que até hoje, eu fiquei só no querer ir embora. Até hoje, nós estamos num só lobby. Até hoje, está uma maravilha. Eu canto a minha filha que continue assim, até o fim dos nossos dias. Né? A gente se amando, se alegrando, né? Porque a palavra do Senhor diz, olha filho, homens casados, meu filho, guarde a vida com a mulher da sua mocidade. Além, fica aí, calma, você nem chegou a ser casado, né? Meu filho, 12 anos já está carregando aqui, ó. Olha que maravilha. Meu irmão, te alegra com a mulher da tua mocidade. Olha, a mocidade passa muito rápido e você tem que saber aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Mulher, valoriza o marido que Deus te deu, porque há muitos que estão desejando matar, destruir a sua própria família com as suas próprias mãos. A salvação de Deus para a família é possível a todas as pessoas, porque essa verdade está nos textos que nós acabamos de ler, que nós já lemos. Ele veio para salvar o mundo. A salvação de Deus é para todos. Isso inclui a minha e a sua família. Em 1 Timóteo 4, capítulo 2, verso 4, ele diz: o qual deseja que todos os homens se salvem e que eles venham ao conhecimento da verdade. Ele quer salvar a minha casa a cada dia, a minha família, a tua família a cada dia. Precisamos dar lugar para o Senhor. Nós não precisamos pagar nada por isso, porque essa salvação é gratuita. Em Apocalipse 22, 17, ele diz: aquele que tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. É de graça. Como eu digo aqui na duas expressões, é 0,800, você não precisa pagar. É gratuita. Você pode dizer para a sua família que estão desesperados: olha, meu amigo, eu conheço um lugar, eu conheço uma pessoa que tem solução para os seus problemas. E o mais importante, você não precisa pagar nada. Você não precisa passar cheque, você não precisa chegar lá e colocar a sua carteira, tirar a sua aliança, colocar o seu anel de ouro lá. Não, você não precisa empenhorar a sua casa, porque o preço para a tua salvação já foi pago, que foi o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Precisamos dizer isso para as pessoas, irmão. Porque às vezes elas acham que essa salvação, que a solução do seu problema tem que custar muito caro. Essa salvação deve ser buscada. E no livro de Isaías, o próprio Isaías, ele diz que você possa buscar ao Senhor enquanto você pode achar. Você tem acompanhado os telejornais? Algumas moças não têm mais como buscar, nem buscar ao Senhor, porque elas estão mortas e enterradas. Algumas outras estão agora no cativeiro, talvez sendo torturadas por aquele que um dia disse para ela que amava, prometeu mundos e fundos a ela, mas está queimando o cabelo dela, mas está lá muitas vezes arrancando pedaços do seu corpo, que a está agora a violentando, que a está mantendo com fome. Você sabe, você consegue entender isso? Você consegue entender o tamanho dessa crueldade daquele que um dia abriu a boca e disse que eu te amo, você é tudo para mim, você é minha vida, mas que agora está batendo, que agora está espancando, humilhando, que agora está privando-a da sua vida. A palavra de Deus, ela é muito séria quando ela diz: olha, busca o Senhor enquanto pode achar. Sabe, irmão, diante das minhas aflições, do meu casamento, da minha família, eu sempre tenho buscado ao Senhor. Todo dia eu tenho orado: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a enfrentar minhas fraquezas, minhas limitações. Me ajuda, Senhor, para que cada dia eu pense o que é bom, né? Eu vejo o que é bom, eu desejo o que é bom. Meu Deus, me ajuda a amar minha esposa, meus filhos, a valorizar minha família. A tua grande salvação está sobre a minha vida. Irmãos, essa é a minha oração constante, para que eu não venha desviar do caminho do Senhor.
Porque o caminho do Senhor é bom, porque o caminho do Senhor é perfeito, porque Deus me faz promessas maravilhosas para eu que quero temer a Ele. Ele diz: olha, meu filho, você será feliz e próspero. Olha a tua mulher, graças a Deus, ela não precisa ter mais frutífera não, já deu 2, tá bom demais, Jesus, muito obrigado. Já é fruto para mais de metro. Você não precisa dar mais frutífera do que isso não. Mas as outras coisas eu preciso que ela continue sendo boa, né? Alegre, né? E que seja minha companheira. Para que de fato eu tenha a condição de fazer um bom ministério. Para que de fato eu possa cumprir bem a carreira e o ministério que o Senhor me concedeu. E eu quero concluir com o texto de Crônicas, 1 Crônicas 16, que diz: clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Se você tem passado por aflições na sua família, clame a Deus nessa noite. Salva-me, ó Deus, Tu és o meu Salvador. Peça a ajuda do Senhor. Se você de repente tem se decepcionado tanto, se entristecido tanto com a sua família, que você já não tem mais alegria com a sua esposa, com seus filhos, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que renove o seu amor para com a sua esposa, para com os seus filhos. Eu tenho pedido a Deus aqui que Ele me ajude a ser um pai melhor, um marido melhor. E que eu seja, de fato, um cristão do qual Jesus possa dizer: este é um filho amado, em quem eu tenho alegria. Que você possa pedir ao Senhor nessa noite que abençoe a tua casa, que Ele continue abençoando a tua vida e toda a tua família. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. É bom dar o pastor Miguel para fazer essa oração de conclusão, dando-nos o prazer da sua visita. E nós louvamos a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram adorar o Senhor nesta noite. Vamos continuar orando, irmãos, pela família, não só no mês de maio, mas que a gente possa continuar orando todo o tempo, uns pelos outros, orando por todas as famílias, pedindo a Deus misericórdia por cada família. Que o Senhor Deus nos abençoe. Pastor Miguel. Pai querido, continuamos em Tua presença, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que não haja aqui em nosso meio ninguém, ó Deus, que esteja passando por essas situações das quais eles foram colocados no Teu céu. Mas que, ó Deus, porventura houver alguém, ó Deus, passando por estes momentos difíceis, entregue-se totalmente ao Senhor e deixe que mais o Senhor faz. Amém. Ó Deus querido, que nós sejamos luz para os vizinhos perdidos, que nós sejamos luz para os colegas de emprego, para os colegas de faculdade, de escola, que nós sejamos, ó Deus, uma porta de escape ao Pai, como outros foram para nós. Ó Deus, que as nossas famílias, ó Pai, seja distribuído vivo nas Tuas mãos, para alcançar outras famílias que estão sendo dilaceradas por Satanás.